Em 10º lugar, o mistério da rádio UVB-76 MDZJB. Imagine uma estação de rádio que não toca músicas, não transmite notícias nem comerciais. A UVB-76, também conhecida como The Buzzer, faz uma única coisa: emite um interminável bip-bip cerca de 25 vezes por minuto. E isso há décadas. Descoberta em 1982, a rádio permaneceu praticamente silenciosa, exceto por raríssimos momentos. Até 2010, apenas 3 mensagens de voz confirmadas haviam sido transmitidas. No resto do tempo, apenas o enigmático bip, bip, bip. Mas o que é isso? Quem está por trás dessa operação? Sabemos que a UVB-76 transmite em ondas curtas, uma tecnologia que permite comunicação em longas distâncias, mas exige enorme consumo de energia. E energia, claro, custa caro. Quem financiaria uma transmissão constante por tanto tempo? As investigações apontam para a Rússia. Em 2010, exploradores descobriram, em uma base militar abandonada na cidade de Povarovo, documentos e equipamentos ligados à UVB-76. Entre eles, até um livro com registros de transmissões. Até hoje, o real propósito da rádio permanece um mistério. Vigilância, comunicação militar, psicologia de guerra, não sabemos. Em 9º lugar, as enigmáticas chuvas vermelhas. Você já imaginou olhar para o céu e ver uma chuva vermelha caindo? Pois é, esse fenômeno, tão estranho quanto parece, já foi registrado várias vezes na história. Em 1841, nos Estados Unidos, na cidade de Tenino, testemunhas relataram chuva vermelha. Mas vamos trazer isso para algo mais recente. Em 2001, na cidade de Kerala, no sul da Índia, choveu vermelho durante 2 meses seguidos. E não foi só isso. Em 2002, fenômenos semelhantes ocorreram no Sri Lanka. Alguns moradores intrigados coletaram a água e a guardaram em potes. Quando cientistas souberam dessas amostras, começaram a investigar. Primeira suspeita: poluição, algas marinhas, sangue. Mas não, nada disso foi encontrado. O que eles descobriram foi ainda mais misterioso. A água estava repleta de células desconhecidas. Essas células davam a coloração vermelha à chuva. Conversando com moradores, os pesquisadores ouviram relatos curiosos. Antes das chuvas, um enorme estrondo foi ouvido no céu, semelhante a uma explosão. Um fragmento de rocha, entregue por um morador, revelou um detalhe impressionante. No interior da rocha, a mesma composição celular que estava na água. A hipótese: um meteorito explodiu na atmosfera, liberando toneladas dessas células sobre a Terra. Agora, a parte mais chocante. Essas células não possuem DNA conhecido, têm paredes celulares extremamente resistentes e conseguem sobreviver e até se multiplicar em temperaturas de até 300 graus Celsius. Vida alienígena, contaminação cósmica. O mistério das chuvas vermelhas ainda permanece sem resposta. E você? O que acha que realmente caiu do céu? Em 8º lugar, o mistério da síndrome de Morgellon. Prepare-se para conhecer uma das condições mais estranhas e controversas da medicina moderna, a síndrome de Morgellon. Oficialmente, para a ciência tradicional, essa doença não existe. Não há reconhecimento formal nem consenso médico. Mas para milhares de pessoas na Europa e nos Estados Unidos, a Morgellon é uma realidade dolorosa. Quais são os sintomas? Feridas abertas que surgem espontaneamente, coceira intensa e dores pelo corpo, fadiga extrema. E o mais bizarro, filamentos saindo da pele. Esses filamentos, que variam de 1 a 15 milímetros de comprimento, foram analisados em laboratório. Resultado: são altamente resistentes ao calor, precisando de temperaturas superiores a 1400 para serem destruídos, e possuem estrutura de DNA própria.
inacreditavelmente, parecem ser produzidos pelo próprio corpo da pessoa infectada. Então, o que está acontecendo? As teorias se dividem. Psicose coletiva. Versão oficial para muitos especialistas. Uma infecção bacteriana desconhecida. Nanotecnologia falhando dentro do corpo humano. Ou, como muitos teorizam na internet, partículas liberadas por chemtrails, os rastros que aviões deixam no céu. Existe até um documentário de quase 1 hora conectando morgelons aos chemtrails, que eu compartilhei no post completo. E no fim, a pergunta permanece: delírio ou um grande mistério ignorado pela ciência? Em 7º lugar, The Hum, o som que assombra o mundo. Imagine viver sua rotina e de repente começar a ouvir um som grave, constante e inexplicável, como um motor distante vibrando no ar. É isso que milhares de pessoas ao redor do mundo têm relatado. Esse fenômeno ficou conhecido como The Hum. Esses sons misteriosos já foram registrados em vários continentes e também aqui no Brasil. São Paulo, Rio de Janeiro, Recife, Porto Alegre, Campinas e Vila Velha são algumas das cidades onde o foi percebido. Trecho de gravações. Mas o que pode estar causando esses sons? As teorias são diversas. Vibrações de grandes motores e maquinários industriais, movimentações profundas no núcleo da Terra, experimentos secretos, ou, para quem acredita em algo além da nossa compreensão, naves alienígenas sondando o planeta. Apesar das investigações, não existe até hoje uma resposta definitiva. O permanece sendo um mistério desconcertante que deixa no ar a pergunta: estamos mesmo sozinhos? Em 6º lugar, o mistério da escada da Capela de Loreto. Imagine o cenário. Em 1848, no Novo México, a bela Capela de Loreto foi construída em estilo gótico pelo arquiteto francês Antoine Mouly. O projeto previa um piso inferior e um coro elevado, mas após a morte do arquiteto surgiu um problema. Não havia como acessar o andar superior. As freiras, precisando de uma solução para cantar no coro, chamaram diversos construtores, carpinteiros e arquitetos. Todos diziam a mesma coisa. Seria necessário modificar toda a estrutura da capela para instalar uma escada, algo que as freiras não aceitavam. Sem saída, elas recorreram à fé. Fizeram uma novena pedindo ajuda divina. No último dia da novena, um homem simples apareceu, montado num burrinho, carregando apenas algumas ferramentas. Ele se apresentou como carpinteiro e disse: "Eu posso construir a escada." Sem alarde, ele trabalhou sozinho e, depois de um tempo, a escada estava terminada. Um projeto tão incrível que até hoje desafia engenheiros. Características da escada. 2 giros completos de 360 lino. Nenhum suporte central visível, sem parafusos ou cola, apenas pregos de madeira. Madeira de origem desconhecida, não é de Santa Fé nem das redondezas. E mais, a escada possui 33 degraus, a mesma idade de Cristo ao morrer. Após concluir a obra, o carpinteiro desapareceu sem pedir pagamento. A tradição local acredita que ele era, na verdade, São José, o pai de Jesus, conhecido também como carpinteiro. Se você pesquisar, vai encontrar alegações de que a escada tem um suporte pequeno hoje em dia. Mas vale lembrar, esse ganchinho minúsculo foi instalado muito depois, apenas por segurança moderna. Um verdadeiro milagre da engenharia, ou algo ainda mais extraordinário. Em 5º lugar, o mistério do povo das sombras. Imagine este momento. Você está deitado, começando a relaxar, quase adormecendo, e de repente percebe com a visão periférica uma figura negra, imóvel, te observando. Não é ilusão, não é sonho. Para milhares de pessoas ao redor do mundo, essa experiência é absolutamente real. Esse fenômeno
ficou conhecido como o Povo das Sombras. Existem centenas de sites dedicados a relatos dessas aparições e muitas descrições coincidem. Inclusive, a minha esposa, Ana, já passou por isso. Não uma, mas 2 vezes. Entre as figuras mais relatadas surgem arquétipos marcantes. O homem do chapéu, a figura de capa preta, sombreamentos humanos sem rosto, apenas silhuetas negras. Mas quem ou o que seriam essas entidades? As teorias se dividem. Seres de outras dimensões, como propõe a teoria das cordas, que sugere a existência de realidades paralelas invisíveis aos nossos olhos, fantasmas ou almas errantes, demônios ligados a fenômenos sobrenaturais, ou até mesmo entidades alienígenas cruzando entre realidades. A única certeza é: relatos de encontros com o povo das sombras vêm aumentando ao redor do mundo. E para quem já viu, a sensação de ser observado nunca é esquecida. Mistério, medo ou uma verdade que ainda não conseguimos explicar. Em 4º lugar, sereias. Mito, engano ou realidade oculta. Ah, as sereias. Criaturas que há milênios habitam o imaginário humano. Metade mulher, metade peixe. Essas figuras misteriosas sempre foram descritas como seres encantadores, capazes de seduzir marinheiros com seus cantos hipnóticos. Relatos sobre sereias existem desde a Grécia Antiga e atravessam diversas culturas ao redor do mundo. Mais recentemente, o fascínio por elas voltou com força, graças a documentários exibidos no Animal Planet e no Discovery Channel, como o famoso Sereias, o Corpo Encontrado, que trouxe entrevistas, supostos vídeos e testemunhos de avistamentos. O sucesso foi tanto que lançaram uma sequência: Sereias, a Nova Evidência. Resultado? Uma verdadeira febre. Debates, fóruns, teorias e muita gente jurando que agora sim estava provada a existência das sereias. Resultado? Uma verdadeira febre. Debates, fóruns, teorias e muita gente jurando que agora sim estava provada a existência das sereias. Mas é importante lembrar: esses documentários eram, na verdade, produções fictícias, simulações apresentadas em formato de documentário, o famoso mockumentary, criadas para entreter, não para informar. Muita gente se recusa a aceitar isso, como eu expliquei no post original. E eu entendo, o mistério é sedutor. Mas a grande questão permanece. O fato de esses documentários serem encenações significa que as sereias não existem? Não necessariamente. O oceano ainda é um território vasto e desconhecido. Existem criaturas reais que há algumas décadas pareceriam saídas da mitologia. Quem pode afirmar com certeza absoluta que as sereias são apenas lenda? Mistério, mito ou realidade escondida nas profundezas do mar? Em 3º lugar, o mistério do satélite Black Knight, um mensageiro alienígena. Antes mesmo da era espacial realmente começar, um mistério já orbitava acima de nossas cabeças. Em 1957, a Rússia lançou o Sputnik, o primeiro satélite artificial da história, cuja única função era emitir um simples bip de rádio. Na época, ouvir esse sinal era uma sensação. As pessoas montavam antenas em casa só para captar aquele som histórico. Mas algo estranho começou a acontecer. Alguns operadores perceberam sinais anômalos vindo do espaço, sinais que não eram do Sputnik. Isso levantou uma hipótese ousada. Havia outro objeto orbitando a Terra, um objeto que ninguém sabia de onde veio. Assim nasceu a lenda do Black Knight Satellite, o Cavaleiro Negro. A história ficou ainda mais fascinante com registros fotográficos. No próprio site da NASA existem imagens, e eu deixei o link no post original, que muitos acreditam ser do misterioso satélite.
Essas fotos mostram um objeto escuro, de forma irregular, diferente de qualquer equipamento conhecido. Onde está o Black Knight hoje? Ninguém sabe. Mesmo com toda a tecnologia moderna de rastreamento, o Black Knight simplesmente sumiu. Alguns dizem que ele ainda está lá, em uma órbita muito excêntrica. Outros acreditam que ele já foi embora, talvez retornando à sua origem. E mais, existem estudos que afirmam que o Black Knight estaria orbitando nosso planeta há mais de 13.000 anos, muito antes da nossa civilização existir. Há até relatos de que uma mensagem alienígena foi captada e decodificada a partir dos sinais emitidos por ele. Mas isso é história para outro post e está explicado em detalhes no material que preparei. Coincidência? Engenharia alienígena? Um vigia silencioso de outro tempo? Talvez o Cavaleiro Negro esteja apenas esperando a hora certa para ser visto novamente. Em segundo lugar, o enigma das luzes de Hessdalen, um fenômeno que desafia a ciência. Imagine um vale isolado na Noruega, com apenas algumas casas espalhadas ao longo de uma estrada solitária. Agora imagine que, sem aviso, misteriosas luzes começam a cruzar os céus noturnos, brilhando, mudando de cor e, às vezes, até se movendo de formas que desafiam toda a lógica conhecida. Bem-vindo a Hessdalen. Este vale, com cerca de 15 quilômetros de extensão, se tornou um dos lugares mais intrigantes do planeta. Desde a década de 1980, os moradores relatam o aparecimento de luzes inexplicáveis, às vezes flutuando lentamente, outras vezes disparando a velocidades incríveis, tudo sem qualquer som. O mistério foi tão consistente que, diferente de outros casos de fenômenos aéreos, os cientistas resolveram agir. Foi criado o Observatório de Hessdalen, o primeiro do mundo focado exclusivamente em monitorar esse tipo de evento. Equipado com câmeras e sensores, ele vigia os céus 24 horas por dia. Nos anos de maior atividade, o vale registrava até 20 avistamentos por mês. Hoje, o número caiu para cerca de 20 por ano, mas o mistério continua tão vivo quanto antes. Pesquisadores do mundo inteiro já tentaram explicar o fenômeno. Reações químicas naturais? Plasma atmosférico? Experimentos militares secretos? Ou seria algo ainda além da nossa compreensão? Até hoje, não existe uma resposta definitiva. O que se sabe é que as luzes continuam surgindo, silenciosas, hipnotizantes e desafiando tudo o que sabemos sobre física e tecnologia. Em Hessdalen, a ciência ainda caminha lado a lado com o mistério. O grande finale. Em primeiro lugar, o mistério do experimento Filadélfia. Se existe uma história que mistura ciência, guerra, mistério e puro terror, essa história é o experimento Filadélfia. Durante a Segunda Guerra Mundial, os aliados enfrentavam um problema mortal: atravessar o Oceano Atlântico carregando suprimentos sem serem destruídos pelos temidos submarinos e minas nazistas. Era uma corrida contra o tempo e contra a morte. Então, os Iware teriam recorrido a uma solução quase impensável: tornar seus navios invisíveis. Assim teria nascido o Projeto Rainbow. Entre os cientistas ligados a ele, ninguém menos que Albert Einstein é frequentemente citado, embora nunca oficialmente confirmado. O plano? Envolver o navio USS Eldridge em campos eletromagnéticos tão poderosos que ele desapareceria dos radares, talvez até da própria realidade. Em 28 de outubro de 1943, nos estaleiros navais da Filadélfia, o teste final teria sido realizado. Testemunhas contam que o Eldridge foi envolto por uma névoa verde misteriosa, sumiu da vista de todos, reapareceu a 346 quilômetros de distância, em Norfolk, Virgínia. E em questão de minutos, voltou para o ponto inicial. Mas o preço foi terrível.
Existem relatos chocantes de que, ao retornar, parte da tripulação surgiu fundida à estrutura metálica do navio. Alguns marinheiros enlouqueceram, outros desapareceram para sempre. Para muitos, o experimento Filadélfia foi mais do que uma tentativa de invisibilidade. Foi uma distorção no espaço-tempo, um buraco acidental aberto nas leis da física. Oficialmente, claro, tudo foi negado. O Eldridge, anos depois, foi vendido para a Grécia e desmontado como sucata em 1999, levando consigo, talvez, a última prova física de um dos maiores mistérios militares da história. Será que em 1943 a humanidade deu seu primeiro passo real em direção às viagens no tempo? Ou tudo não passa de uma lenda nascida da névoa da guerra?